Blazem Bi, paz profunda para todos. E que meu avatar saúda o seu avatar, ou que o meu Elohim saúda o seu Elohim. Ou que a deusa que habita em mim saúda o Deus ou a deusa que habita em ti. Ou para os mais cristianizados, que o Cristo que habita em mim saúda o Cristo que habita em ti. Ou, se preferirem, que o Machia que habita em mim saúda o Machia que habita em ti. Sou eu, Karine Tavares Vasconcelos, ou por nome de magia, Yuri Ki Lefidi Emael Cariel Serafim Arcangel, ou por nome de Kabbalah, Hadat Shazer, aquela que é a provedora da luz divina, cujo meu avatar é Star ou Inanna. Para mais um vídeo de espiritualidade, de elevação espiritual, ascensão ao todo, despertar do eu divino. Este é o segundo vídeo oficial do canal, eu acho, né? Porque eu já gravei o vídeo anterior e nesse momento eu ainda não postei porque eu tô sem internet e as pessoas roubaram aí os cabos aí da rede na rua. Minha internet do telefone é ruim por conta do sinal de torre, para não conseguir um sinal razoável de torre. Eu tenho que, de torre ou de satélite mesmo, eu tenho que ir lá no portão. Isso para ter um sinal muito razoável, não é nem sinal bom. Que eu moro no meio do mato, coisa e tal. Eu moro na região rural, é mato puro, é roça. Então tem muita árvore. O sinal de satélite é uma bosta. Então eu ainda não postei o vídeo anterior neste momento, mas provavelmente quando eu postar esse vídeo já terei postado o outro, a não ser que eu cometa algum erro na hora de upar e cabe upando isso aqui primeiro. Então se tiver ocorrido esse erro, me perdoe, me desculpa, mas é tecnicamente o segundo vídeo do oficial do canal Tradição Otleham, Maçonaria Rosa Cruz Golden Dawn. Gente, não é Golden Dawn, tá? A palavra Dawn e Doom são muito foneticamente muito similar. Dawn, na verdade eu nem sei se pronuncia mesmo Doom, tá? Porque tem Down, D-A-W-N, e Doom, que é D-O-O-N, ou N, não sei. Doom, no caso, baixo, queda. Down é amanhecer, resplandecer, como preferir. Então esse aqui é o segundo vídeo oficial, tecnicamente o segundo vídeo oficial do canal. E eu vou falar sobre uma pergunta que algumas pessoas me fazem. Sim, no outro vídeo eu falei sobre uma pergunta que me fizeram, que é sobre o caso do JD, né, nesse caso polêmico aí. Falei qual é
qual era a minha postura com uma Feiticeira Escarlate, com o que eu pensava sobre o assunto. Deixei claro que eu não estou nem a favor de um, nem contra o outro, porque o assunto envolve muita coisa mal contada de ambos os lados, então não tem como eu me pôr como antagônica de um lado e a favor do outro com muita firmeza. Há muita parada estranha em toda a história, em ambos os lados, né? Então, no vídeo passado eu falei sobre uma pergunta que me fizeram. E agora vou falar sobre uma pergunta que muitas vezes me fazem. Todos aqui já sabem que eu já fui evangélico, correto? Ou acho que todos sabem. Mas sim, eu já fui evangélica. Evangélica fervorosa, a ponto de tentar me anular como personalidade, como pessoa, como ser. Era uma religião que eu gostava muito, que eu me sentia muito à vontade, embora eu tinha que ir contra a minha natureza para estar nessa religião, que muita gente pergunta se eu não sinto falta do ambiente templarista da igreja evangélica, do cerimonial da igreja evangélica, como Santa Ceia, como os ritos de oração, o Pentecostes, porque eu era muito pentecostal. Eu fui batizado no Espírito Santo dentro de uma igreja tradicional e acabei migrando para uma igreja pentecostal por conta disso. Não posso negar que eu desacredito da religiosidade, da espiritualidade, da mística evangélica. Em nenhum momento eu afirmo isso. Em nenhum momento eu afirmo que é uma espiritualidade errada ou uma espiritualidade negativa. Não, eu acredito na espiritualidade dos evangélicos. Eu combato os marmoteiros de plantão, as pessoas que não são cristãs de verdade, as pessoas que não são evangélicas de verdade e se vestem de um manto dessa espiritualidade. Então, em nenhum momento eu combato a espiritualidade dos evangélicos. É uma espiritualidade muito forte. E aí, tem gente que me pergunta se eu não sinto falta desse ambiente. Se eu falar que não sinto, eu vou estar sendo hipócrita. Porque tem uma mística em volta da igreja evangélica, das igrejas evangélicas, que é muito especial, que é muito sólido. Não se trata de Deus exatamente, se trata da mística em si, porque Deus está em todas as religiões. Todas as religiões, tá, gente? Deus não está em certas paradas aí que eu vejo aí macabras, tá? Macabras e egocêntricas. Não, Deus não é ego. É uma mística que é específica deles, assim como em outras religiões tem a sua mística específica. Então, se você me perguntar se eu não sinto falta de cerimonial da igreja evangélica, se eu não sinto falta do movimento pentecostal, eu vou estar mentindo. É uma parada que me fez muito bem, cara. Na época que eu tive. Hoje não é pra mim.
Então, muita gente me faz essa pergunta. Então a resposta é essa. Sim, sinto uma certa falta. E aí vem outras perguntas após essa que outras pessoas fazem, ou as mesmas pessoas fazem. Pô, Karine, gente, cheguei até a me emocionar um pouco aqui falando sobre isso, tá? Karine, você como magista, você defende muito o fator cristão da magia. Embora você seja sacerdotisa druida de honraria tradicional, você fala dos elementos cristãos que existem dentro dessa religiosidade e espiritualidade pagã, que vem dos celtas, coisa e tal, mas que no concerne da mística de hoje, ela é muito cristã, já que a ideia é se conectar com o uno, usando os arquétipos como arquétipos. O neopaganismo ele não é politeísta, ele é panteísta. Politeísta eram os celtas do passado. Os celtas de hoje não são politeístas, eles são panteístas. E panteísmo é isso, se conectar com o uno. Então, a gente não compreende o que é panteísmo. Panteísmo é Deus tem vários arquétipos. O judaísmo ele é panteísta, tá? Ele embora ele se afirme monoteísta, ele é panteísta. E eu tô falando nesse caso, eu tô falando do judaísmo rabinista. Você tem um Deus que tem trilhões de nomes, entre um dos nomes não pode ser falado, que é o nome que agrega a mística de todos os nomes. Então prefere-se usar o termo Hashem, que quer dizer este é o nome, ou chama ele de Elohim, ou chama de Shaddai, Elion, Sebaú, entre outros nomes que são arquétipos deles, são qualidades desse uno. Então, inclusive, o judaísmo rabinista ele se diz monoteísta, mas ele é panteísta, porque monoteísmo verdadeiro, você tem um Deus com um arquétipo só. E não pode ser o Senhor dos Exércitos e ao mesmo tempo ser o leão da tribo de Judá. Você já põe ele em dois arquétipos. No cristianismo você tem 3 arquétipos básicos que subdividem em trilhões de outros arquétipos. Você tem o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Você tem o Cordeiro de Deus. Mas o Cordeiro de Deus é o Filho, mas ainda assim é um arquétipo do Filho. Entendeu? Você tem o Ancião dos Dias, você tem inúmeros arquétipos. Mas então, o que acontece? Quando eu falo de neopaganismo, de religião celta, de espiritualidade celta, de druidismo, a gente percebe isso, que eu falo muito dos fatores cristãos, cristianitas dentro do segmento druida. E aí me fala, pô, você fala muito desse fator, que não ser uma celta cristã, que há de errado você celebrar as passagens do templo e professar a fé em Jesus Cristo. Ser uma pessoa cristã, você não precisa celebrar a passagem do templo por meio de cultos a determinadas divindades. A passagem do templo é um agradecimento que você faz ao divino sobre aquele momento.
ok, poderia até ser. E isso geraria uma outra polêmica. E que eu não quero entrar nessa polêmica não agora. Quando você fala de magia, de alta magia, você frisa muito a questão do cristianismo. Ainda que não da mesma forma que o cristianismo convencional. Porque sim, a alta magia ela é um princípio judaico-cristão. Não dá para desvincular a alta magia de judaísmo, de princípio judaico-cristão. É muita coisa do judaísmo e do cristianismo que tem ali. Ainda que se fala em Demon, se fala de invocação de Demon, que não é uma invocação de adoração, é uma invocação de imposição. Você dá ordem ao Demon. Quem conjura Demon, tendo aquela coisa de venerar o Demon, de adorar o Demon, tá errado. Isso tem nada a ver com a alta magia. Isso já vira satanismo. Você conjura um Demon e o idolatra, o venera, o isso é idolatria. Caramba, Belial é muito foda, cara. É um Demon muito foda. Como servo. Não para ser meu amigo, não para ser idolatrado, não para ser adorado. Entre outros demons aí que são fodéricos como servo. E isso é muito do cristianismo. Paulo falava isso. Paulo falava isso. Tanto os anjos do céu quanto os anjos das trevas são nossos servos. Tá? Isso é bíblico. Então, isso é um princípio que existe na alta magia. A alta magia satanista. Não existe a alta magia satanista. Mas se é satanismo, é baixa magia, cara. Porque a alta magia é uma mística judaico-cristã. Ponha isso na cabeça de vocês. E eu friso muito essa questão. E aí você tem as conjurações angelicais, você tem as conjurações enoquianas, sempre dentro de um domínio delegado por Deus sobre o universo. Você ali é um representante divino de Deus. Você está representando Deus ali no cerimonial. E quando falo sobre o que é Cristo da magia, no caso é o Avatar, né? Aí sim, quando a gente fala de deuses, de arquétipos divinos, como eu falo, meu arquétipo é isto. Gente, eu não idolatro Ista, tá? Ista, eu não adoro a deusa Ista. A partir do momento que eu adorar a deusa Ista ou Inanna, eu saio do foco da alta magia. Ah, mas isso tem mais a ver com a coisa lá dos Sumérios, coisa e tal, do que... Sim, cara. A idolatria tem mais a ver com a questão dos sumerianos. Mas eu sou arquimago, cara. Magos não praticam idolatria, tá? Não existe idolatria na magia. A magia não idolatra nenhuma força senão o todo, porque compreende que só o todo existe. Meu Cristo é isto, mas eu não idolatro o meu Cristo. Entendeu? Meu Cristo é a deusa, é o arquétipo Inanna, é o arquétipo da deusa Ista. Eu sou, na alma, a deusa Ista. Existem outras pessoas que também na alma a deusa Ista ou Inanna.
Isso é o despertar. Mas não significa que eu adore uma tal divindade que se chame Ista ou Inanna. Significa que o meu despertar vem, meu despertar espiritual vem por meio desse arquétipo. E quem eu adoro é Yahvé. Yahvé é o Deus. Yahvé é Gadu. É o grande arquétipo divino universal. E isso independente de ser um Deus de Israel ou não. Tá? E não vou entrar em detalhes aqui de o que é maçonaria de fato, o que é Rosa Cruz, porque muita gente vai fazer ainda mais polêmica sobre isso. A intenção não é polemizar, é chamar a atenção sobre algumas coisas que eu falo e que algumas pessoas observam e me perguntam. Até quando eu falo sobre Umbanda, muita gente percebe que eu me prendo muito mais nos fatores cristãos da Umbanda do que nos fatores, nos demais fatores. Porque a Umbanda, ela é uma forma de cristianismo. O centro da religião Umbanda, ela é Cristo. É o divino universal. Tanto que quando a gente vai falar de orixá em Umbanda, a gente tem, seja no Umbanda, seja no Catimbó, seja em algumas outras formas de encantaria, o centro é o divino universal. Quando a gente fala de orixá na encantaria de Umbanda e Catimbó de Jurema Sagrada, não é a mesma coisa que o orixá no candomblé. Pelo menos no candomblé de nação. Não é a mesma coisa. São coisas diferentes. São raciocínios diferentes. Tem que ser visto de forma diferente. Em Umbanda se fala de monoteísmo panteísta, não de politeísmo. A Umbanda, a encantaria de Umbanda e o Catimbó de Jurema Sagrada não é uma religião politeísta. Você não adora divindade. Cara, eu tenho aqui em casa uma estátua de Iemanjá, uma estátua de Ogum, Iemanjá, Ogum, tem mais outra? Eu acho que são só três mesmo. Tem uma estátua de Iemanjá, uma estátua de Ogum e uma estátua de uma criança. Cara, eu não adoro essas imagens. São imagens que eu acho bonitas, cara. São imagens que representam algumas forças da natureza que eu acho bonitas, mas eu não rezo para essas imagens, porque isso é idolatria. E magos e magas não praticam idolatria, cara. Isso aí é uma outra espiritualidade. E a Umbanda é um segmento religioso magista. A gente acha que em Umbanda só se pratica por uma mediunidade. Mentira, tá? Existem práticas de Umbanda que não envolvem mediunidade. Mas a mediunidade não necessariamente ela seja um pecado. Muitos veem isso como um pecado, coisa e tal, por causa da necromancia,
coisa e tal, etc, etc. Tá, a Bíblia ela não condena a magia, tá? Isso aí também é outro, é um outro, assim. Então, eu sempre falo sobre magia dentro de um foco judaico, cristão. E aí muita gente me pergunta, uma vez que eu defendo tanto a priori judaica cristã da magia, uma vez que eu bato muito nessa tecla, por que não voltar para a igreja e se tornar uma cristã evangélica nominal? Sim, essas pessoas que frequentam a igreja, coisa e tal, só para ter acesso àquela mística do agrupamento, né? O agrupamento agora é complicado, né? Nessa pandemia. Digo em tempos normais. Por que não voltar para a igreja e ser uma cristã nominal? Continua falando sobre magia, coisa e tal, mas sendo uma cristã nominal. Por que não fazer isso? Ou, em alguns casos, mas eu encontrar, se tornar, voltar para a igreja, se tornar uma cristã oficial e deixar a magia no âmbito da vida secreta, já que não existe conflito entre essas duas coisas. Eu vou explicar o porquê não. Se a resposta poderia ser sim. Por que não? Porque eu me oponho ao retorno a esse tipo de cerimonial, viver essa mística. Primeiro, que eu não acredito que Yeshua seja o Mashiach. E para quando se fala de cristianismo católico ou evangélico, esse é um pilar fundamental. Eu não acredito em Yeshua como Mashiach, ou Jesus como Messias, ou Jesus como Cristo. A mim Jesus não é Cristo. A mim Jesus foi um cara que foi desperto. Eu não acredito na Santa Trindade. A minha fé nesse ponto ela é extremamente judaica. Eu acredito num Deus só. Eu acredito em Hashem. Hashem é meu Deus. Ele é meu pai, ele é minha mãe. No sentido universal da palavra. Meu avatar é esta. Esta é quem eu sou. Entenda isso. Meu eu sou se chama isto. Meu Deus, minha deusa, minha divindade, minha adoração é a Hashem. Tá? Que aí entra lá na questão do tetagrama, e Havei, coisa e tal. Né? Um nome inefável que eu já falei umas 300 de vezes, né? Que eu já falei que se em tetragrama significa El, Ista, Baal e Anat. Aglomerado um nome só, formando a essência da divindade primordial. Mas isso não significa que Hashem de fato seja três deuses, tá?
onde seria 2 deuses e 2 deuses. Não necessariamente é isso. Mas é um referencial, é um nome que tem um referencial a esses deuses pelo significado desses deuses. Vamos lá. El é altíssimo, é a divindade das alturas. Ista é a deusa da guerra. Opa! Alguém questionou aí porque Ista é a deusa do amor, da sexualidade. Não! E o arquétipo primordial de Ista é guerra. Ela é a senhora da guerra. Embora ela seja também a deusa suprema da sexualidade, da fertilidade, da morte, da ressurreição, do renascimento, do nascimento, o principal arquétipo dela é a guerra. E claro, ela aglomera tudo isso dentro de seu culto e traz isso para o nome Yahvé. Baal significa consorte. É traduzido como marido, mas não é marido, é consorte. Então é o ser com quem você se casa espiritualmente. Então dentro da palavra Yahvé, você tem o nome de uma divindade que significa consorte. Significa que ao adorar essa divindade, você se casa com essa divindade. Existe um casamento cósmico entre você e o divino. Entendeu? A Nath é um pouco complicado porque ela replica um pouco do arquétipo de Ista. Baal também significa Senhor da Tempestade. Então, esses 3 nomes, eles juntos, eles formam um compacto de todas as possibilidades que possam ocorrer. Por isso, Hashem é o Deus do impossível. Porque tudo ele pode, ou ela pode. Não importa, cara. Você se direcionar a Deus como pai, ou como mãe, como Deus, ou como deusa. Tá? O próprio nome dele está dividido em 2 nomes masculinos e 2 nomes femininos. Não tem patriarcado nessa parada não, cara. Tira essa noia em que adorar o Deus de Israel é adorar um Deus patriarca, não. Isso aí já é uma outra história. A gente tem que falar mais profundamente de Torá, as razões de por que foi escrito a Torá, razões de por que um livro, que cada coisa ali significa, o que não é, o que parece, o que não parece. Então existe um ser primordial, a qual chamamos de Deus, cujo o seu nome evoca qualidade de 4 arquétipos. E dentro desse nome, esse ser é capaz de ser a divindade de todas as coisas. Esse é o Deus ou a deusa da alta magia. Quando se fala em alta magia, está falando dessa questão. Aí você vai falar um pouco de hermetismo. Hermetismo a gente vai cair em Deus Supremo e Demiurgo. Quem leu Pit Sofia vai ver, vai entender isso melhor. E a parada é o seguinte: quando a gente fala de Demiurgo, Demiurgo somos nós somos Demiurgo. É o mundo material. Nós somos a divindade presa no mundo mal, que é o mundo da ilusão. Quando você vai estudar Cabala, você vai ver essa mesma lógica. E a ideia é retornar ao todo, que é um único ser que de fato
existem. E o que acontece? Eu não tenho essa fé na Trindade. Minha fé ela é mais judaica mesmo, não rabinista. E aí muita gente fala assim, pô, aí apela para questões que acham que vão me fragilizar. E uma das questões é essa que está na minha mão aqui, um cigarro. Ah, você não volta para a igreja por causa do cigarro? Não, não é por causa do cigarro. Isso é que eu não posso parar a qualquer hora, tá? É um vício? É um vício. Mas vícios são facilmente dominados. São facilmente abandonáveis. Basta querer, cara. Tá? Eu prefiro fumar do que tomar calmante, cara. Eu sou uma pessoa muito explosiva. Prefiro fumar do que tomar remédio. Simples assim. Se eu quiser parar de fumar, eu paro de fumar. É por causa do álcool? Não, não é por causa do álcool, porque eu quase não bebo. E bebida não me faz falta. Eu consigo ficar aí tempos sem beber e sem sentir vontade de beber. Então não é por causa do álcool. Gosto do álcool, coisa e tal, mas não sou alcoólatra, tá? Enfim, bebo todo dia, coisa e tal. E geralmente quando eu bebo, geralmente a maioria das vezes é para questões ritualísticas, questões cerimoniais. Então não é por causa do cigarro, não é por causa do álcool. E aí tentam usar mais uma coisa que acham que vão me afetar. É por causa da sua sexualidade? Não, não é por causa da minha sexualidade. Por quê? Primeiro que existem igrejas aí que eu vou falar, né? Se fosse por causa da minha sexualidade, muitos falam, por que tu não procura uma igreja que é liberalista? Então, igrejas que incitam pessoas. Não é por conta da minha sexualidade. Se fosse apenas por conta da minha sexualidade, eu até procuraria uma dessas igrejas, mas não é por conta da minha sexualidade. E se fosse só por conta da minha sexualidade, eu nem procuraria uma igreja liberalista, tá? Eu preferiria ir para uma igreja convencional, aceitar o status de pecadora, não praticante e ir me polindo de acordo com a necessidade da doutrina. Porque é o seguinte, velho. Caso vocês não saibam, existe uma frase que é muito usada dentro do meio evangélico que vocês não entendem. Dificilmente vocês vão entender, a maioria de vocês vão entender. Que é o seguinte. Eles dizem que não são contra os homossexuais, os bissexuais, os LGBTs. Eles são contra o pecado que eles praticam. E muita gente não para pra perceber, cara, que sim, muita gente é homossexual, é bissexual e não pratica o homossexualismo, não pratica a bissexualidade. Então eu poderia estar dentro de uma igreja não praticando a minha sexualidade, admitindo que tem uma
deficiência segundo a visão deles e não praticar, simplesmente ser uma pessoa castra, correto? E o que uma coisa que não é tão difícil assim, cara. Basta você querer, basta você se esforçar. Aí você vai perguntar assim, Karina, você preferiria, se você fosse voltar para a igreja, preferiria uma igreja convencional e tá numa situação de praticamente se auto-anular do que ir para uma igreja liberalista, sim. Por quê, cara? Já falei isso, eu sou teóloga. Minha área de estudo é a teologia. Eu prefiro 1000 vezes uma doutrina radical que tenha domínio pleno da hermenêutica e da exegese, ainda que o posicionamento hermenêutico e exegese desse segmento não entre em acordo com os meus argumentos, os meus posicionamentos da hermenêutica e da exegese, porque existe um embate muito profundo disso, do que está num ambiente onde caga e anda para hermenêutica e caga e anda para exegese. Sem hermenêutica e sem exegese não existe teologia. São os pilares fundamentais da teologia. Eu sou teólogo. Eu prefiro conversar com um radical que tenha domínio pleno da hermenêutica e da exegese do que conversar com um liberal que desconhece esses dois fatores ou o usa mal e porcamente. Tá? Porque é o seguinte, dentro da hermenêutica, dentro da exegese, eu vou ter posicionamentos tanto que validam certas falas contra a diversidade sexual, como eu vou ter argumentos e posicionamentos que a defende. Uma delas é a questão da destruição da Sodoma e Gomorra, que é muito mal compreendida. As pessoas usam de forma errada. Mas eu tenho aí não só dois, tá? Dois porque são os dois posicionamentos que mais entram em conflito. Mas eu tenho aí posições que são conflitantes. E a minha postura é uma postura de teólogo. Então eu preferia estar. Se fosse para mim voltar, retornar para um ambiente cristão, evangélico, de igreja, essas coisas, eu certamente voltaria para um segmento convencional, seja segmentos tradicionais ou segmentos renovados pelo Pentecoste, mas nunca um movimento liberalista, porque a forma com que eles lidam com o assunto é muito equivocada. Eles falam sobre o amor de Deus, falam sobre sobre a liberdade sexual de uma forma muito errada. Eles não são pautados na teologia. Para falar sobre o assunto. Uma das igrejas que eu conheci do movimento, o cara até tem um mínimo de conhecimento teológico, mas é muito raso. Em teologia você não pode ter um conhecimento raso do assunto. Tá? Ele até tenta usar certos argumentos, mas os argumentos que ele usa é fraco. Então, não é por conta da sexualidade.
nem por conta de eu achar que é viável uma masturbação, não por eu defender as prostitutas, não é por isso. Porque se for por todas essas coisas, eu estaria muito disposta a abrir mão de muita coisa por amor a Deus. Eu amo a Deus. Sigo a Deus da minha forma. Sigo a Deus por meio da magia. Então não é por essas razões. A questão é, desde a minha infância, eu sempre questionei a questão de Jesus ser Deus, de Yeshua ser Mashiach. Gente, eu chego a me arrepiar profundamente quando falo sobre isso. Então, é uma questão que sempre, desde a minha infância, eu sempre questionei. Como um Deus que é único pode ser três, cara? E aí eu sempre perguntei às pessoas, até mesmo líderes, sobre essa trindade. A resposta que eles me davam não era convincente. Porque sempre eles davam um jeito de segregar as três pessoas. Ao mesmo tempo eles falam de um Deus, e esse Deus é três, e eles não reconhecem que esses três seja de fato o mesmo, porque eles segregam em pessoas. E isso já é politeísmo, cara. Já foge do campo do monoteísmo panteizado um politeísmo. Então eu não consigo, nunca consegui aceitar isso. Ou eu sou monoteísta ou eu não sou. O panteísmo compreende o politeísmo, o panteísmo compreende o monoteísmo compreende o panteísmo, e podem ser uma coisa só, mas o politeísmo não se encaixa no monoteísmo de forma alguma. E isso me incomodava. A única coisa que realmente me incomodava dentro dos segmentos evangélicos era isso. Nem o fato de eu ter que me autoanular sexualmente era o que me incomodava. Eu poderia estar até hoje dentro da igreja, vendo como uma pessoa apenas, simplesmente andrógena. Sempre foi andrógena? E não foi desse mundo. Me casaria com uma mulher, sou bissexual, gosto de homem, gosto de mulher. E aí? Não é isso que me impede de estar dentro de uma igreja. Não é a magia que me impede de estar dentro da igreja. Porque eu poderia ser uma evangélica nominal apenas. E viver a magia. Poderia ser uma evangélica oficiante, assumindo o ministério, como muitas vezes eu assumi, e no meu secreto viver a magia. Já que a magia em si, quem conhece magia, muita gente fala sobre magia sem conhecer magia, tá? Ex-maçom, ex-Rosa Cruz, ex-Bruce fez isso. Cara, nunca conheceu magia. Senão não falaria mesmo. Pelo menos não alta magia. Não magia cerimonial. Senão não falaria as merdas que fala. Certamente entrou pra uma parada, uma piada da vida, ou entrou pra uma parada séria e se envolveu com a galera mais errada. Então isso jamais entraria em conflito. Eu jamais seria envergonhado espiritualmente falando se não fosse assumir essa postura do evangelho e me mantesse secretamente na magia. Porque se encaixa. A filosofia se encaixa, o
os padrões de estudo se entrelaçam. A magia, ela é a magia ocidental, a mística ocidental, a alta magia cerimonial, ela é judaico-cristã. Não tem como fugir disso, tá? Lê os livros da Golden Dawn. Eu não tô falando dos livros modernos, não. Tô falando dos livros mais antigos. Tô falando de Israel Regardie. Tô falando de... tem um outro autor que eu sempre esqueço o nome do autor, que é o cara que escreveu Golden Dawn Essencial. Lê os livros dele, vocês vão ver que os caras citam a questão do cristianismo. Os rituais de conjuração, eles são rituais cristãos, judaico-cristãos. Você não consegue fugir do judaísmo e do cristianismo quando pratica a alta magia. Você tem que estar muito alicerçado dessa cultura. E a minha fé, ela é judaica. Entendeu? Sou benino, sim, de descendência sefarade, não sou rabinista. Sim, amo demais a minha linhagem celta. Amo demais a minha linhagem indígena. Mas eu dou um valor muito grande para a fé dos meus ancestrais sefarade. Ainda que eu cumpra as mitzvah de forma cabalística e não de forma rabinista, ainda que eu contrarie muitas coisas, porque eu tenho uma visão teológica da coisa e sigo essa visão teológica da coisa. Eu conheço as cifras e sigo de acordo com como eu compreendo as cifras. Então, minha fé é judaica, minha fé é semita. Então é por isso. Por isso que sim, me perguntam, sinto falta, eu sinto falta. Tem algo muito magnífico na mística deles, mas eu não retornaria por esse ambiente, nem para ser oficial e me anular novamente. Nem para ser nominal, apenas para frequentar, apenas para tomar posse e proveito dessa mística. Padrão fundamental. Digo, por que eu não faço isso? É isso. Muita gente questiona todos esses pontos aí que eu coloquei, e não são esses pontos que me pegam. Entenda isso. Seja você que é do evangelho, tenta tenta me trazer de volta para o evangelho, seja você uma pessoa que tenta compreender o meu posicionamento. É isso. Tá. Eu vou falar sim sobre assuntos polêmicos. Eu vou falar sim sobre contradições de fala, sobre a fala preconceituosa dos evangélicos sobre a diversidade sexual, porque eu sou teóloga. Vou entrar em assuntos muito polêmicos, mas não são esses pontos que me mantêm longe do cristianismo evangélico. Não é. Nunca foi e nunca será esse ponto.
mas sim unicamente, exclusivamente por questão de fé. Tá? Como eu falei, eu me arrepio toda, minha emoção toda falando sobre esse assunto, porque realmente sempre foi uma coisa de mim. Parece que algo da minha ancestralidade semita sempre gritou muito forte dentro de mim, não aceitar essa coisa de Santíssima Trindade. E eu nunca consegui, sempre eu tentava entender o raciocínio da Santíssima Trindade, mas no final, não, cara, isso não é monoteísmo, isso é politeísmo, escrachado, empurrado por goela abaixo. Você tem um Deus Pai, um Deus Espírito Santo e um Deus Filho. E aí eles explicam que as três pessoas divinas formam um Deus. Caramba, isso é politeísmo, cara! Isso não é monoteísmo. Desculpa, cristianismo evangélico, cristianismo católico não é monoteísta, é politeísta. Eu sou monoteísta. Minha fé é monoteísta. Minha fé é num Deus só, que possui vários arquétipos. E aí entra a questão do panteísmo. Panteísmo não é politeísmo. Politeísmo é acreditar na existência fática de vários deuses. Panteísmo é acreditar na existência de arquétipo divino. É acreditar que Deus está em todas as coisas. É acreditar que Deus é o único ser que existe. Monoteísmo é acreditar que existe só um Deus. Então, panteísmo e monoteísmo se encaixam. Politeísmo, panteísta não existe, tá? Porque politeísmo acredita na existência fática de vários deuses. Panteísmo não. Você pode ser monoteísta sem ser panteísta, tá? Você não necessariamente precisa acreditar num único só Deus e acreditar que ele seja o único ser que existe. Você pode acreditar em um único só Deus, uma força soberana que governa todas as coisas, e todas as outras coisas são apenas criação de Deus. Então é impossível você ser monoteísta e não ser panteísta. Mas é impossível você ser panteísta sem ser monoteísta. Não, dentro do panteísmo não se encaixa o politeísmo. Porque o panteísmo é Deus está em todas as coisas. Deus é o único ser que existe. E vai de encontro ao monoteísmo. Se Deus está em todas as coisas e é o único ser que existe, logo só existe um Deus. Então eu não consigo acreditar na ideia de Santa Trindade. Santa Trindade, Santíssima Trindade é politeísmo. Politeísmo é idolatria. E vai contra a fé monoteísta. Eu sou monoteísta. Essa é a única razão de que eu não estou na igreja até hoje. Não é minha sexualidade. Não é a magia. Não é o cigarro. Não é a bebida. Não é nada. Essa é a única razão. É uma questão de fé. Então, cara, pô, você acha, você que é evangélico, você que é da igreja, que acha que pode de alguma forma me trazer de volta para a igreja, entenda isso. Não é os fatores que você acha que seja que me tirou da igreja. E sim uma questão de fé. E eu sou convicto da minha fé. Eu tenho certeza que Deus é um só. Eu tenho certeza que Deus está em todas as coisas. Eu tenho certeza que Deus é o único ser que existe. Ainda que eu compreenda as questões dos arquétipos.
Eu tenho certeza que Deus é um só. Deus é um só. Essa é a minha fé. Eu não acredito em 3 pessoas. Eu não acredito em 3 deuses. E a fé cristã evangélica prega 3 deuses. Ainda que vocês não reconheçam isso, é isso que vocês falam a todo tempo, que existem 3 deuses. Não é só o Pai. É o Pai, o Espírito Santo e Jesus Cristo. É o Pai, o Espírito Santo e o Filho. Como 3 pessoas distintas dentro de Deus, que formam Deus. Isso é politeísmo, cara. Isso é idolatria. Desculpa, mas isso é idolatria. Vai vir certos rabinos falando: não, a gente não pode dizer que os evangélicos católicos são politeístas, o que, pá, que não se compara com o que acontecia antigamente. Cara, eu não condeno, entendeu? Eu não condeno o católico. Eu não condeno o evangélico. Eu não sou contra essas pessoas. Apenas, na minha fé, monoteísta, panteísta, não cabe 3 deuses. Mais uma vez eu vou falar aqui. Yahvé, o nome inefável que eu falo muitas vezes, tem 3 nomes dentro dele. Dentro desses 4 nomes. Esses 4 nomes é El, Baal, Ishtar e Anat. Na verdade, El e Ishtar, Baal e Anat. Mas Yahvé não é El, não é Ishtar, não é Baal, não é Anat. É um ser que possui características plenas desses 3 arquétipos. Ele não é 4 seres. Não tem 4 pessoas dentro de Deus discutindo as coisas do universo. Não, é um ser só que possui as características desses 4 arquétipos. E esses 4 arquétipos governam e dominam todas as coisas do universo. São características, são qualidades. E desse um ser, existem outras características, outras qualidades. E aí eu vou para Sebaú, eu vou para Shaddai, eu vou para Shalom, para Jirei, Nissi, Havé, Rafá. Entre outros nomes que são qualidades, são características, são arquétipos. E o arquétipo, eles vão ampliando. E o universo faz parte desse arquétipo. O ser humano faz parte desses muitos arquétipos. Os animais fazem parte desses muitos arquétipos. As árvores fazem parte desse muito arquétipo. E no fim das coisas só existe um ser, Deus. Sou monoteísta, cara. Você vai me vender o evangelho, eu enxergo isso como politeísta, cara. Não entra na minha cabeça. Eu não aceito, não entra na minha alma. Minha fé é convictamente monoteísta, dentro da compreensão do panteísmo. Então, todos os seus argumentos de que é por causa disso, é por causa daquilo, não vai me convencer, porque a razão única de eu não estar mais na igreja é unicamente por questão da minha fé e de como eu vejo todas as coisas espirituais, como eu vejo o espiritual. Seus argumentos são fracos para me convencer. Eu sou de fato semita. A minha fé, de fato, ela é semítica. Ainda que você não consiga compreender a ideia dos arquétipos,
que isso já é uma outra questão. Existe um estudo maior, existe uma clareza de mente maior para entender o que são arquétipos, o que são serventias divinas, o que é um avatar, o que é um Elohim. É preciso ter uma clareza espiritual muito grande para compreender. Entenda isso, eu sou monoteísta. Você não vai me convencer a acreditar em 3 deuses, cara. Não vai me convencer a acreditar em Santíssima Trindade. Ainda que a mística da igreja seja legal, seja bacana. Tá? É mais fácil um rabinista conseguir me convencer a largar todas essas coisas que vocês acham que me distancia do religioso, do âmbito ali do templo, do que você, como evangélico, me convencer. Porque não são esses argumentos que me tiraram da igreja. Sou uma pessoa espiritualista demais. Levo a espiritualidade muito a sério. Eu sou convicta da minha fé. E o que você nos propõe não me preenche. É bonito, é legal, é uma mística bacana. Sim, é. Mas a proposta principal, pra mim, ela é falha. Eu não tô falando que vocês estão errados e eu estou certo. Eu tô falando que a minha convicção de fé é uma e vocês não podem mudar essa minha convicção de fé, porque foi essa convicção de fé que eu persegui por toda a minha vida. Eu sempre quis compreender o porquê que eu não conseguia aceitar de forma nenhuma que Jesus fosse Mashiach, ainda que por algum tempo eu tenha me convertido ao Evangelho, ainda que por um tempo eu tenha vivido um genuíno Evangelho, eu nunca consegui aceitar essa lógica de Santíssima Trindade. E eu persegui isso para entender o porquê eu sentia essa angústia. Por que isso em mim? E quando eu descobri que eu sou descendente semita, parte do meu sangue é dos semitas, parte do meu sangue descende dos Seferetes, eu comecei a compreender muita coisa. Quando eu comecei a estudar a Kabbalah, quando eu comecei a estudar diferentes formas de judaísmo, quando eu comecei a me aprofundar na mística de meus ancestrais semitas e ampla, em amplitude, em ampla escala, porque eu não me fechei na questão do rabinismo. Eu procurei estudos rabinistas, eu procurei estudo cabalista, eu procurei estudos rachadistas, eu procurei estudo de diferente forma de judaísmo diferente, que muita gente acha que só existe um tipo de judaísmo e não é só um tipo de judaísmo. Existe até mesmo raízes judaicas que são espíritas. Ainda assim existe uma coisa que todos... A forma de judaísmo, existe judaísmo liberal, existe judaísmo mais conservador, existe judaísmo reformista, existe milhares de formas de judaísmo, existe uma coisa que todas as formas de judaísmo concordam. Deus é um só. E essa é a minha fé. Deus é um só. E eu vou permanecer nessa fé. Eu sou convicta dessa fé. É isso que sempre acendeu dentro do meu coração. É isso que sempre acendeu dentro da minha alma. Eu sou, assim, monoteísta. Sou monoteísta, panteísta. Eu acredito num Deus só. Deus é só um.
E esse Deus está em todas as coisas. Esse Deus tem muitas serventias, inclusive a nós. Inclusive o mal também é uma serventia de Deus. Tanto o bem quanto o mal são serventias de Deus. São faces de Deus. Porque Deus é tudo. Deus está em tudo. Todas as coisas é Deus. E Deus é um só. Eu acho que eu consegui explicar aqui a razão de por que não. Por que não retornar ao Evangelho? Por que não voltar para a igreja? Seja para ser uma evangélica, no caso seria evangélico, né? Para ser oficial, né? Para se tornar oficial, eu teria que me anular. Seja para me anular e tornar um evangélico, né? Um cristão. Ou seja, para ser uma evangélica nominal. A razão de por que não é essa. Uma questão de fé. Eu gostaria que respeitassem isso. E parassem de me questionar. De por que não. Por que eu não volto. Porque a minha fé é essa. Não digo que é a fé mais certa. Eu não posso falar isso, que a minha fé é a mais certa. Mas eu também não posso falar que a tua fé é a mais certa. Você também não pode falar que a tua fé é mais certa e que a minha está errada. E eu não posso falar que a minha está mais certa e a sua está errada. Temos convicções de fé diferentes, apenas isso. Então, é isso, gente. Eu vou me encerrar por esse vídeo. Espero que tenham compreendido. Seja você evangélico, que especula muitas coisas de porquê não. Ou seja, você que não é evangélico e que gostaria de entender o meu posicionamento. Meu posicionamento espiritual sobre as coisas é isso. Blaze and Be, paz profunda para todos. E que meu avatar saúda o seu avatar. Ou que meu Elohim saúda o seu Elohim. Que a deusa que habita em mim saúda o Deus ou a deusa que habita em ti. Ou para os mais cristianizados, o Cristo que habita em mim saúda o Cristo que habita em ti. E até a próxima matéria, até o próximo assunto, até o próximo vídeo. Um beijo no coração de vocês. E que cada um de vocês, cada um e cada uma de vocês, busquem cada vez mais o despertar cósmico espiritual. Seja em qual religião vocês estiverem, seja em qual segmento espiritualista vocês estiverem, seja qual caminho vocês tiverem escolhido para trilhar a sua jornada espiritual. Eu desejo profundamente uma grande paz profunda para vocês. Eu desejo profundamente que vocês encontrem a luz, que despertem a luz, se enxerguem como luz e sejam luz e transmitam luz. Beijão, beijão e até a próxima.